Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos para estudar um pouco mais da palavra de Deus, para aprendermos juntos trechos bíblicos e entendermos um pouco mais como deve ser o nosso proceder, como igreja, como pessoas. E é uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos para esse estudo. E hoje o tema da nossa lição é um tema que em alguns aspectos da sociedade ele estava tão ausente e de repente nós nos pegamos em meio a uma pandemia onde em determinadas circunstâncias esse tema acabou sendo necessário. Hoje nós vamos estar falando sobre a generosidade. Generosidade deve fazer parte da nossa vida enquanto cristãos. E se você acessar o Google aí e colocar a palavra generosidade, a primeira definição que o site vai mostrar é o seguinte: generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outros. Imaginem o peso, a responsabilidade e ao mesmo tempo o prazer que é você se dispor a sacrificar a sua vontade, a sacrificar os seus interesses, a sacrificar aquilo que você entende que deveria acontecer em prol de ajudar alguém, em prol de beneficiar alguém. Isso é testemunho de vida enquanto cristãos. E eu queria então que nós abríssemos nossas Bíblias em Efésios 5. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Efésios 5, versículos 1 e 2, Paulo diz o seguinte para a igreja de Éfeso: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Existem 3 lições importantes para a nossa vida nesses 2 versículos. Primeiro, que nós devemos ser imitadores de Deus. Se Jesus tem vários exemplos, Deus enquanto Pai tem vários exemplos de demonstração de generosidade, nós devemos também fazer o mesmo. Nós devemos ser imitadores de Deus quanto à generosidade. Vivam em amor. Hoje em dia, a gente tem visto as nossas opiniões sendo colocadas de uma forma tão mais exposta para as outras pessoas que às vezes isso pode gerar algum tipo de conflito, algum tipo de desentendimento. E o ensino do apóstolo Paulo é que nós devemos viver em amor, nós devemos imitar Deus, nós devemos viver em amor. E ele diz como Cristo se entregou por nós. Essa entrega que nós devemos fazer uns aos outros, essa dedicação que nós devemos ter uns aos outros, é viver em amor e é ser imitadores de Deus. E a generosidade, ela faz muito isso. Uma pessoa generosa, uma pessoa que tem aspectos de generosidade, ela se dedica em ajudar o próximo. E nós temos então hoje para estudarmos juntos 5 lições a respeito da generosidade. E a primeira lição, ela relaciona a generosidade com a comunhão. E mais uma vez, então, eu peço que vocês abram as Bíblias em 1 Coríntios 16. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. 1 Coríntios 16, de 1 a 3. E o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto o seguinte: quanto à pergunta sobre dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na galáxia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte da sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolheram para levar sua oferta a Jerusalém. A gente entende que as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, em sua grande maioria, além das saudações que ele prestava para o povo, por onde ele tinha passado, ou por onde alguns dos apóstolos estavam ali liderando aquela comunidade,
era também uma questão de tirar dúvidas. As pessoas, aquelas comunidades, elas perguntavam de Paulo sobre alguma coisa que talvez eles não estivessem entendendo, alguma coisa inclusive referente à lei, se deveriam ou não cumprir aquilo que estava na lei, ou como que eles poderiam fazer. Às vezes ainda alguns questionamentos em relação à lei de Moisés com as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, aquilo que Jesus tinha ensinado. Isso tudo era questionamento que essas comunidades, que a igreja da época fazia. E Paulo, então, nos deixou, nós temos hoje o privilégio de ter os seus escritos, as suas cartas, como uma forma de esclarecimento, de auxílio a essas igrejas. E nesse momento onde ele escreve a primeira carta para a igreja de Corinto, a gente também precisa entender alguns aspectos do que a igreja estava passando. Primeiro, a questão do evangelismo, as ações missionárias, elas estavam acontecendo. E a gente sabe que nós tínhamos aí alguns dos apóstolos, por exemplo, Tiago, Pedro e João, eles continuavam pregando sobre Jesus Cristo aos judeus, enquanto Barnabé, Tito, Paulo foram aos gentios. E estava acontecendo na época também a questão do domínio do Império Romano. Tinham aqueles judeus nacionalistas que já estavam em conflito com a liderança romana, além de nós lembrarmos que após o Pentecoste, as primeiras igrejas começaram a surgir e também passaram a ser perseguidas, tanto pelos romanos, Paulo era um desses perseguidores, além de alguns outros judeus também que não aderiram àquilo que eles tinham visto por meio da vida de Jesus. E imaginem aí esse conflito, um conflito governamental, um conflito político. Além de tudo isso, nós também observamos no livro de Atos, onde existiram alguns problemas climáticos, alguns fatores que aconteceram que estavam deixando aqueles cristãos à mercê, sem recursos, muitas vezes sem suas casas, tentando iniciar a construção de uma nova moradia em determinados lugares. Alguns saíram de onde já viviam para se adaptar a uma nova realidade. Então, imaginem tudo isso acontecendo e esses cristãos precisando de apoio. E aí nós vemos a generosidade e a comunhão, onde a igreja de Corinto, Paulo orienta para que a igreja de Corinto não simplesmente faça uma oferta, como a gente costuma fazer nos nossos cultos missionários aí, em mês de março tem aquele culto especial de missões mundiais, em setembro de missões nacionais. Era isso que Paulo estava dizendo, olha, não esperem eu chegar aí para fazer uma oferta. Pelo contrário, cada início da semana, separem esse recurso, que quando eu chegar eu recebo todo o montante e faço a distribuição para quem está precisando. O povo, a igreja de Cristo espalhada em outras cidades, estava precisando, estava necessitando. E a gente vê isso hoje em algumas situações, por exemplo, como nós tivemos em algumas catástrofes, terremotos, onde existem irmãos nossos que estão precisando. E aí a gente começa a entender o verdadeiro sentido de você ser generoso e da comunhão da igreja, não só da igreja local, mas da igreja como um todo, da gente pensar na igreja que está distante, na igreja que está sofrendo. E foi isso então que Paulo incentivou para que a igreja de Corinto fizesse. Eu gostaria que nós pensássemos nesse sentido de generosidade e comunhão e papel de igreja em mais dois textos. Um está lá em Hebreus 13, no versículo 16, Hebreus 13, versículo 16, onde o autor de Hebreus diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A palavra repartir aí no grego é koinoneu, que significa exatamente comunhão. Você precisa repartir, que isso é um aspecto de comunhão uns com os outros.
Outro texto muito parecido está lá em 1 Timóteo, mais uma vez Paulo aí nos seus escritos a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. Paulo diz o seguinte, ele estava orientando em relação aos ricos, as pessoas que tinham muitas posses. Ele estava então orientando a Timóteo e no versículo 18 ele diz o seguinte: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Mais uma vez o repartir aí, mais uma vez o koinoneu, fazendo parte dos ensinos que nós temos para a nossa vida. As pessoas que têm um pouco mais de recurso, que eles também procurem ser grandiosos, ser ricos em boas obras e generosidade. Que nós possamos lembrar que não é a questão de você ter muito dinheiro, mas sim a questão de você ter um coração disposto a ajudar. Por mais que seja com pouco, porque você tem pouco, mas que essa atitude de generosidade possa fazer parte da nossa vida. E aí nós pensamos em comunhão, pensamos nesse aspecto de generosidade para com os nossos irmãos, para aqueles que estão precisando, seja ele onde estiver, se estiver distante, se estiver em alguma situação de calamidade que a nossa sociedade muitas vezes tem passado, que nós possamos estar dispostos a ser generosos. A segunda lição, então, que a gente tira sobre a generosidade é a relação da generosidade com a alegria. Mais uma vez, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, já na sua, supostamente seria a terceira carta, mas que nós temos na nossa Bíblia como segunda carta. Então, gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos iniciar com os versículos de 5 a 7, mas praticamente todo esse capítulo nós vamos ver aí nas outras lições que nós relacionamos com a generosidade. 2 Coríntios 9, de 5 a 7, diz o seguinte: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama a quem dá com alegria. Nesse texto, o capítulo 9 todo, nós temos muitos ensinamentos sobre a questão da oferta. E um destaque que eu quero fazer nesse texto que nós lemos é sobre a parte onde diz que você deve fazer uma oferta não como algo dado com avareza. O que seria então a avareza? A avareza é você dar, é você mostrar atitude de generosidade, mas no seu coração você não ter alegria, você não ter prazer em ajudar. Isso é avareza. A avareza não é só você simplesmente dizer que não vai ajudar. É você ajudar, mas não ter essa satisfação em ajudar, em ser generoso. E aí, mais uma vez, a igreja de Corinto, ela estava se preparando para as ofertas que eles ofereciam, que eles entregavam para o apóstolo Paulo, até para as viagens missionárias, não só do apóstolo Paulo, como dos outros apóstolos e discípulos que estavam aí nas suas ações missionárias. E mais uma vez a gente vê a igreja de Corinto com todos os problemas e com todos os defeitos que eles tinham, mas uma igreja que estava disposta a ter uma atitude de generosidade. E Paulo, então, ele mostra como que a igreja pode agir. Inclusive hoje nós vemos vários textos falando sobre as ofertas, a importância das ofertas. Muitas pregações, muitos pastores falam sobre isso, usando esse texto que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E eu queria também que nós observássemos outros textos que falam a respeito de nós termos a alegria, nós pensarmos
principalmente naquele primeiro texto de Efésios que nós lemos, em sermos imitadores de Deus. E eu queria então agora que a gente pensasse um pouco em ser imitador de Jesus Cristo com alegria. Mas para a gente ser imitador de Cristo, a gente tem que começar. As nossas atitudes de imitar Jesus precisam começar. E eu queria então que nós abríssemos em Mateus 11, versículo 28, e nós vamos entender alguns critérios para a nossa vida que nos faz ou que demonstra aos outros, que faz com que nosso testemunho aos outros sejam de imitadores de Jesus. Mateus 11, 28, um texto muito conhecido, onde Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Você já parou para pensar como seria ser semelhante a Jesus nesse texto? Esse texto fala que a pessoa que está cansada, ela vem a Jesus Cristo. Mas se nós queremos imitar Jesus, nós poderemos ser semelhantes a Jesus em transmitir renovo a outras pessoas. Onde as pessoas que estão passando por algum tipo de problema, onde algum tipo de necessidade, onde estão precisando de um abraço, de um carinho, de uma palavra de edificação, que elas possam vir até nós, cansadas como estão, que elas vão encontrar uma palavra de renovo, uma palavra de alegria. Isso é ser generoso também. Isso é imitar a Jesus. Um outro texto está lá em João 15, de 12 a 14. João 15, de 12 a 14 diz o seguinte: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. As palavras de Jesus aí falando mais uma vez para nós sobre o amor, que nós devemos amar uns aos outros e ser semelhantes a Jesus e imitarmos Jesus é demonstrar amor a outras pessoas. É nós procurarmos essa demonstração de amor ou atitudes de amor com as outras pessoas. E isso faz, Jesus está falando aí já no versículo 14, que nós vamos ser considerados amigos dele se nós fizermos isso. Um outro texto está lá em Romanos, mais uma vez o apóstolo Paulo aí escrevendo para a igreja de Roma, Romanos 12, versículo 10, diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nós vemos isso ser uma atitude tão difícil nos nossos dias, onde nós temos procurado cada vez crescermos, e isso não está errado. A gente precisa crescer, a gente precisa avançar, seja nos estudos, seja no trabalho, seja enquanto pessoa profissional. A gente quer isso, mas como é difícil a gente preferir dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. Mas ser semelhantes a Jesus é dedicar-se às outras pessoas, é valorizar as outras pessoas. Isso é atitude de generosidade. E o último texto também do apóstolo Paulo, que ele escreveu para a igreja em Filipenses 4, os versículos de 4 a 5. Filipenses 4, de 4 a 5 diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ser semelhantes a Jesus em amar os outros com alegria. Se nós temos dificuldade em alguns desses aspectos ou outros aspectos bíblicos, a gente precisa começar. Nossa atitude de generosidade, ela só vai ser feita com alegria, com prazer, se nós iniciarmos. Mesmo que esse início seja pesaroso, seja difícil. Mas nós precisamos, se nós queremos ser semelhantes a Jesus, se nós queremos imitar a Jesus, a gente precisa começar as nossas atitudes de generosidade. E eu garanto para vocês que no decorrer do tempo, mesmo que no início seja difícil, seja pesaroso, mas no decorrer do tempo, cada vez mais você se entregando e pedindo que Deus abençoe a sua atitude, que Deus lhe ensine a ser generoso, vai chegar um determinado momento onde essas atitudes de generosidade serão feitas com alegria. O outro tópico é: a generosidade promove gratidão.
E mais uma vez nós vamos voltar lá para 2 Coríntios 9. Se tiver marcado já aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 9. Dessa vez nós vamos ler os versículos 12 e 13. E Paulo escreve o seguinte: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Muitas vezes a gente pode até já ter passado por esse texto e não ter percebido a importância e a responsabilidade dele sobre as nossas vidas e sobre o nosso testemunho. Paulo está dizendo o seguinte, que por meio dessa atitude de generosidade da igreja de Corinto, outros louvarão a Deus pela obediência da igreja e a confissão que a igreja faz do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, como isso é relevante para as nossas vidas. Imagine você ter uma atitude de generosidade. A pessoa que está recebendo essa generosidade, ela vai ter gratidão a você, ela vai ter gratidão a Deus, ela vai louvar a Deus pela sua obediência de ter sido generoso, de ter procurado ser semelhante a Jesus, e ainda isso tudo acompanha a confissão da nossa vida enquanto filhos de Deus, confissão que nós fazemos do Evangelho, da nossa crença em Jesus Cristo. Em resumo, a generosidade promove a gratidão, sim, da pessoa que está recebendo e de outras pessoas que vão olhar para essa atitude como um testemunho vivo do Evangelho. Um testemunho de que Deus trabalha nas nossas vidas e que nos faz ser assim. Apesar da sociedade hoje dizer exatamente o contrário. A sociedade hoje ela ensina que nós temos que olhar para nós precisamos crescer individualmente, nós precisamos batalhar por aquilo. É sempre o nós que eu me refiro, o eu. Eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso ser. A sociedade ensina muito isso. E aí o que Paulo está dizendo? Olha, mas se vocês forem generosos, as outras pessoas vão olhar isso como um testemunho. Elas vão ser gratas a você. Um exemplo que a gente vê muito vivo disso são dos nossos missionários. Seja aí missões estaduais, os nossos radicais ou outros missionários que estão no nosso interior, seja missões nacionais, a gente vê aí Cristolândia, o Sertão, no Sul, esses projetos que a nossa junta tem, missões mundiais. A nossa atitude de generosidade pode impactar essas pessoas. E uma pessoa lá que não conhece ainda o Evangelho como nós conhecemos, ela vai olhar e dizer, nossa, alguém de lá da primeira igreja batista de Manaus está mandando essa oferta para a gente aqui no Egito, aqui na China. Essa atitude pode mostrar quem é Cristo para as outras pessoas, ela pode servir de testemunho do Evangelho. Que nós possamos pensar nessas palavras do apóstolo Paulo e dizer que por meio dessa atitude de generosidade, outras pessoas adorarão a Deus. O quanto isso é relevante e o quanto precisa fazer parte da nossa vida como um testemunho. E mais uma vez, como sendo imitadores de Deus. Nossa quarta lição, então, fala sobre a generosidade e a confiança na provisão de Deus. Vamos continuar no texto de 2 Coríntios 9. Agora nós vamos ler os versículos de 8 a 11. 2 Coríntios 9, de 8 a 11, diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus.
Paulo aí está falando do nosso Deus que provê todas as coisas e que nós precisamos ter essa confiança na provisão de Deus. Não é entregar no sentido de barganhar com Deus, dizer, eu vou entregar, eu vou dar essa oferta porque Deus vai me abençoar, porque eu vou ter em dobro, porque eu vou ter a prosperidade. Não é isso. Nós já comentamos a respeito de você fazer a entrega com alegria, você fazer pensando no próximo, você fazer pensando em ser semelhante a Jesus, você fazer por amar ao próximo. E aí Paulo está dizendo que se você fizer isso, mesmo você achando que pode faltar para você não se preocupar, porque Deus vai suprir. É esse Deus que nós precisamos confiar cada vez mais. Que a nossa atitude de generosidade, não porque nós estamos barganhando com Ele, mas porque Ele é misericordioso e Ele vai sim fazer fluir em nós a sua justiça, a sua bondade. É esse elo que une a igreja. Nós precisamos ter essa comunhão e pensar que se nós fizermos o bem para o próximo, nós vamos receber sim um bem em troca, porque Deus nos abençoa, porque virão outros para nos abençoar, porque a gratidão está sendo gerada no meio do povo de Deus. E quando se trata de confiança na provisão de Deus, eu queria contar uma história para vocês. É uma história talvez já muito conhecida por muitos, porque aconteceu há aproximadamente uns 10 anos, um pouco menos de 10 anos, numa cidade chamada Itaporanga, no interior da Paraíba. E essa história acabou hoje já sendo conhecida em vários países, não só no estado da Paraíba. Mas existia, na época, a Igreja Batista Missionária em Itaporanga, que hoje é a Assembleia de Deus Betesda. Era uma igreja composta por muitas pessoas do sertão, muitas pessoas com uma renda limitada e inclusive alguns meieiros, aquelas pessoas que não são donos da sua própria terra, que estão ali cultivando, mas existe um proprietário que domina, que é dono, que tem a posse das terras. E essa igreja, uma igreja muito pequena, muito simples, tinha um programa numa rádio, e a igreja, por questões financeiras, já estava no seu terceiro mês sem pagar o aluguel mensal da rádio. Não era um valor alto na época, entre 40 e 50 reais. E então o pastor começou a fazer apelo para que as pessoas fizessem uma oferta, para que as pessoas pudessem doar alguma coisa, para que ele conseguisse levantar esse dinheiro, senão o programa que ele tinha na rádio iria fechar. E aí alguns até pensaram em pegar algum objeto para fazer rifa, e o pastor disse, mas nós, cristãos, fazendo rifa, não é isso. Vamos orar e Deus vai providenciar. E ouvindo então essa súplica do pastor, a irmã Lourdes com o seu Tota, um casal, pensaram no que eles poderiam ajudar. E a dona Lourdes então disse para o seu Tota, a gente precisa dar alguma coisa. E seu Tota olha para ela e diz, mas como? Nós não temos nada. Eles eram meieiros, moravam numa casa de taipa, distante. Como ajudar? Nós não temos nada. E dona Lourdes disse, alguma coisa nós precisamos ter. Eles tinham uma criação de galinhas e um único galo. O que a dona Lourdes disse então? Tota, nós vamos dar o nosso melhor. Nós vamos dar o galo. E o seu Tota ficou sem entender, disse, mas o galo, ela disse, sim, é o nosso melhor. Deus está nos incomodando que nós precisamos ofertar e é o melhor que a gente tem. Isso me retrata muito a oferta da viuvinha, que nós tanto conhecemos falado nos ensinos de Jesus, onde a viúva deu uma única moeda, mas era tudo que ela tinha. Vocês imaginem o quanto aquele galo vai fazer falta, iria fazer falta para eles. Criação de galinhas precisa do galo para ter o ovo, para ter mais pintinhos. E o único galo, então, eles pegaram e levaram para o pastor, dizendo, pastor, nós não temos dinheiro, mas de alguma forma a gente entende que esse galo vai ajudar para que o programa da rádio não acabe. E eles deram o melhor que eles tinham, o galo.
E o pastor então ficou sem saber o que fazer com aquele galo, pensou em como se vendesse talvez não iria arrecadar muito dinheiro, e nessa angústia de o que eu vou fazer com esse galo, alguém disse: pastor, ponha na internet. E ele então fez, colocou a história na internet, falou do que estava acontecendo. E um pastor numa igreja de Belo Horizonte, uma igreja presbiteriana, se não me falha a memória, pastor Jeremias o nome, esse pastor então ouviu a história e em uma das suas mensagens ele levou isso para a igreja. A igreja então, sensibilizada com a dona Lourdes e com o seu Tota, resolveram fazer uma oferta, encaminharam para lá, para a igreja missionária de Itaporanga, e essa oferta deu para pagar os 3 meses de atraso que já tinha e mais um ano de programa da rádio. E as pessoas então chegaram com a dona Lourdes e perguntaram: dona Lourdes, por que a oferta do galo? E a palavra da dona Lourdes foi: eu só não queria deixar de ouvir a mensagem pelo rádio. E eu sei que essa mensagem chega também a outros corações. A dona Lourdes não deu aquele galo pensando que ela poderia receber algo em troca, mas sim porque ela não queria deixar de ouvir o evangelho por meio de um programa de rádio. Era a forma como eles tinham para estar se alimentando espiritualmente. E essa história então se espalhou não só lá em Belo Horizonte, mas uma igreja nos Estados Unidos ouviu a história, se sensibilizou com a vida da dona Lourdes e resolveu então fazer uma oferta bem generosa, e mandaram para dona Lourdes. E eles conseguiram comprar uma geladeira. A partir dessa geladeira eles começaram a fazer din-din, sacolé, picolé, coisas desse tipo, para ser uma renda a mais para eles. Eles não tinham geladeira e conseguiram, com essa oferta que veio então dos Estados Unidos. Também uma outra igreja no Canadá ficou sabendo da história e alguns irmãos se sensibilizaram, fizeram uma oferta e entregaram para dona Lourdes. E em meio a essas igrejas que têm têm recursos muito maiores do que a igreja de Itaporanga, do que a dona Lourdes, com todas as ofertas que a dona Lourdes foi recebendo, eles conseguiram comprar as terras que não eram deles, eles conseguiram construir uma casinha, mesmo pequenininha ali, num padrão que a gente tem de casas populares, mas conseguiram construir uma casa de alvenaria, conseguiram ter pelo menos um teto digno para morar, pela oferta de um galo. Dona Lourdes não fez aquela oferta pensando que ela iria receber tudo em troca, mas era tudo que ela tinha naquele momento com o seu Tota. E Deus foi generoso, que tocou o coração de várias pessoas em diversas partes do mundo. Inclusive a reportagem chegou a sair em alguns jornais, tanto locais, nós temos emissoras de TV que fizeram um programa. Hoje, se você procurar na internet, a história da dona Lourdes e do seu Tota já é bem conhecida. Mas eu queria resgatar um pouco isso, que eles deram tudo o que tinham. E Deus foi tão bondoso para com eles que esses irmãos dos outros lugares ofereceram uma oferta que o programa da rádio continuou, a igreja recebeu uma outra oferta e a vida da dona Lourdes e do seu Tota melhoraram. Melhoraram com a geladeira, melhoraram com a casa, melhoraram porque eles conseguiram comprar as terras e se tornaram donos da sua própria terra para cultivar, e aquela renda então do seu cultivo ser para eles mesmos. Pensem o quanto é prazeroso e o quanto é gratificante nós confiarmos num Deus que provê todas as coisas. E por último, então, nossa última lição fala sobre a generosidade e a oração. Finalmente chegamos na oração. Nós já estamos aí esse trimestre estudando sobre oração, e falar de generosidade, às vezes você poderia estar se perguntando: cadê a oração? Generosidade e oração, existe uma ligação entre a generosidade e a oração, e está no texto de 2 Coríntios 9, mais uma vez, agora nos versículos 14 e 15, 2 Coríntios 9, 14 e 15.
E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Paulo está dizendo que conforme os irmãos iriam recebendo aquelas ofertas, eles estariam orando pela igreja de Corinto. E que nós possamos pensar, como eu já falei, num ciclo que não tem início nem fim, mas em nós termos a nossa atitude de generosidade com alegria. E isso vai repercutir para que outras pessoas vejam esse testemunho, para que outras pessoas conheçam a Cristo através da nossa atitude de generosidade e, consequentemente, outras pessoas vão se levantar para orar por nós. Isso é ser igreja, isso é ser generoso enquanto igreja. Eu dou, outra pessoa intercede por mim, assim como a outra pessoa dá e eu intercedo por ela. E todos nós fazendo isso com alegria, com amor, nós estaremos testemunhando do Evangelho da graça de Deus. O quanto isso é importante para a minha vida e para a sua vida. E que nós possamos pensar que as nossas atitudes de generosidade geram frutos para honrar e glorificar o nome de Deus. E que eu e você possamos a cada dia estar buscando essa atitude de generosidade, para que nós tenhamos uma igreja fortalecida e que outras pessoas possam ver que nós fazemos isso porque nós amamos a um Deus maravilhoso que provê todas as coisas. Amém.